Olá, meus amados, tudo bom? Como é que você está? Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor Deus, ele nos permitiu, né? Permitiu mais um dia de vida, mais um dia estamos aqui para honra e glória e louvor desse Deus maravilhoso, né? Esse Deus que nos fortalece, que nos sustenta, que nos dá entendimento, que nos dá tantas coisas, né? Como Deus é maravilhoso na nossa vida, né, queridos? E nós louvamos a Deus, né? Pelas bênçãos concedidas, né? Que com certeza não são poucas, são muitas. E você já deixou a sua ofertinha no altar hoje? Você já cantou um louvor? Você já fez aquela oração de gratidão ao Senhor? Então vamos lá, né? Vamos para mais um devocional, porque o intuito aqui é aprendermos da palavra do Senhor, né? Cada dia a gente aprender mais e mais e mais, né? Para que possamos servir a Deus, né? Da maneira que o agrada. Então vamos lá, meus amados, continuar aprendendo da história de Davi, né? Essa semana toda a gente está aqui falando cada dia um pouquinho da consequência, né, do pecado de Davi, tirando lições para a nossa vida daquilo que não devemos fazer. Então, na continuidade dessa história, eu queria destacar aqui para vocês um evento do capítulo 16, que é assim, não podia deixar de comentar ele, que é impressionante, né? Enquanto Davi, fugia do seu filho Absalão e passava por aquela situação, no capítulo 16, a partir do versículo 5, diz o seguinte: E quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que de lá saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, o filho de Gerá. Ele saiu e amaldiçoava ainda enquanto vinha. E ele atirou pedras em Davi e em todos os servos do rei, e todo o povo e todos os homens valentes estavam à sua direita e à sua esquerda. E assim dizia Simei, enquanto amaldiçoava: vem para fora tu, homem sanguinário, e tu, homem de Belial. O Senhor retornou sobre ti todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar estás reinando. E o Senhor entregou o reino na mão de Absalão, teu filho. E eis que tu foste pego na tua maldade, porque tu és homem sanguinário. Então disse Abissai, o filho de Zeruia, ao rei: Por que deverias este cão morto amaldiçoar o meu senhor rei? Permite que eu me aproxime dele, rogo-te e corte-lhe a cabeça? E o rei disse: O que tenho convosco, filho de Zeruia? Portanto, que ele amaldiçoe, porque o Senhor tem me dito: amaldiçoa Davi. Quem então dirá: por que fizeste isso? E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: Eis que o meu filho, o qual saiu das minhas entranhas, busca a minha vida. Quanto mais agora poderá este benjamita fazê-lo? Deixa-no a sós e deixe-no amaldiçoar, porque o Senhor ordenou. Pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição e que o Senhor me retribua o bem pela sua maldição neste dia. E enquanto Davi e os seus homens seguiam pelo caminho, Simei seguia pela encosta contra ele e o amaldiçoava enquanto seguia e jogava pedras nele e lançava pó. Queridos, olha aqui que impressionante, né? Tinha um descendente de Saul, a família de Saul já tinha morrido, né? E esse descendente de Saul, ele encontra Davi e aí ele começa a agredi-lo, né, verbalmente, a xingar ele, a jogar pedras, jogar terra, né, e amaldiçoar, jogando a culpa, né, em Davi pela morte da dinastia de Saul. Então, um dos valentes de Davi, ele fala assim: quem é esse cão morto, né? Para falar assim com o rei: eu vou lá agora, eu vou resolver, vou
né? Vou tirar a vida dele, mas olha só o que Davi fala, queridos, que coisa mais incrível. Davi fala assim: o meu próprio filho, que nasceu das minhas entranhas, está querendo tirar a minha vida. Quanto mais, né, esse benjamita, deixa que ele xinga, deixa que ele fala. Porque se ele fala, é porque Deus mandou, né? Deus mandou ele fazer. E Davi ainda diz mais, queridos. Davi fala assim, ó. É, Davi fala assim: pode ser que o Senhor olhe para minha aflição, que o Senhor me retribua o bem pela sua maldição neste dia. Sabe o que Davi está querendo dizer? Deixa, porque Deus ele está vendo, Deus é justo juiz. Tudo isso que ele está falando aí, eu vou ficar calado e Deus vai agir, Deus vai me retribuir, né? Deus vai me retribuir segundo todo o mal que ele tá fazendo, né? Porque Deus vê todas as coisas e julga todas as coisas, né? E que impressionante, né? Aqui fica uma lição, né? Que Davi nos deixa, né? De que a vingança não nos pertence, né? A vingança pertence a Deus. Então, quando pessoas, né, vêm nos afrontar ou falar coisas que não gostamos, né? Então, deixemos que o Senhor cuida. O Senhor Deus, ele é um justo juiz e ele dá a cada um na medida certa, nem para mais nem para menos. Então vamos tirar essa primeira lição de hoje aqui, vamos aprender com Davi a nos calar e deixar que Deus ele pleiteie a nossa causa, deixar que Deus ele julgue no nosso lugar. Não julguemos, apenas permaneçamos calados e o Senhor agirá em nosso favor. E seguindo aqui, ontem nós vimos, né, na continuação da história, de que o Sai ficou lá como um conselheiro, né, de Absalão, informante de Davi. Então aqui, ó, no versículo 20 diz o seguinte: então disse Absalão a Aitofel: dá conselho entre vós sobre o que faremos. E Aitofel disse a Absalão: entre as concubinas do teu pai, as quais ele deixou, para cuidar da tua casa, e todo Israel ouvirá que tu és odioso ao teu pai. Então as mãos de todos os que estão contigo serão fortes. Assim eles armaram uma tenda para Absalão no topo da casa. E Absalão entrou às concubinas do seu pai, à vista de todo Israel. E o conselho de Aitofel, o qual ele aconselhava naqueles dias, era como se um homem tivesse consultado um oráculo de Deus. Assim era todo o conselho de Aitofel, tanto para Davi quanto para Absalão. Queridos, olha só. Aqui diz que o conselho de Aitofel era como um oráculo do céu, que o que Aitofel dizia, né, eles acatavam, porque eles tinham Aitofel tinha muito poder, né, no seu conselho. Então, assim como Davi se aconselhava com Aitofel, Absalão fez a mesma coisa. Mas reparem o seguinte, aqui diz que o conselho dele foi que o conselho de Aitofel para Absalão foi que Absalão pegasse todas as concubinas, aquelas 10 mulheres que Davi deixou lá para cuidar do palácio e tivesse relações em público com elas. E aqui, meus amados, cumpre o que nós lemos lá no começo, vocês lembram? Quando o profeta Natan vai lá e dá sentença para Davi, e Deus fala que Davi cometeu aquele pecado, né, às escondidas, mas que Deus ia trazer o seu pecado a público e ia fazer com que as mulheres de Davi, né, fossem tomadas pelos seus próprios inimigos em plena luz do dia. E aqui cumpre aquilo que foi decretado, né, a sentença que o Senhor tinha dado por meio do profeta Natan. Então, Absalão aceita, ouve e coloca em prática o conselho de Aitofel, né? E desonra a casa do pai, deitando ali com as suas concubinas em plena luz do dia. Aí diz o seguinte: além disso, Aitofel disse a Absalão: deixai com que eu escolha agora 12.000 homens, e eu me levantarei e perseguirei Davi esta noite. Olha só. Aitofel fala assim: deixa na minha mão, deixa que eu resolvo, né? Me dá 12.000 homens, fica aqui no palácio e pode deixar aqui com 12.000 homens, eu vou lá, eu resolvo, eu mato o rei e resolvo essa situação. Mas, queridos, aqueles que servem a Deus, que servem ao Senhor,
eles estão guardados, blindados pela mão do Senhor. A própria palavra fala que o Senhor Deus, ele trabalha por aqueles que o servem, né? Então, disse Absalão a Aitofel, dá conselhos entre vós, né? Entre nós. Então, ele ouve, né, o conselho de Aitofel, mas também, né, por providência de Deus, ele também ouve o conselho de Itai, né, que estava lá dentro, que foi permissão de Deus que ele ficasse lá justamente para fazer um contraponto, né, e Davi conseguir se safar na sua fuga. E aqui continua dizendo o seguinte: e ele lhe sobreveio, e eu lhe sobreverei enquanto ele está exausto e com a mão fragilizada. Falo-ei temeroso, e todo o povo que está com ele fugirá, e eu ferirei somente o rei. Olha a estratégia, né? Ele fala, olha, me dá aqui 12 homens que eu vou lá e vou ferir o rei, eu vou matar o rei, e as pessoas, né, elas vão fugir e depois vão retornar. E eu trarei de volta a ti todo o povo, o homem ao qual tu buscas, é como se todos retornassem. Assim todo o povo está em paz. E o dizer muito agradou a Absalão e a todos os anciões de Israel. Então disse Absalão, chama agora também o Sai, o arquita, e ouçamos do mesmo modo o que ele diz. E quando Sai chegou a Absalão, lhe falou dizendo, Aitofel fala desta maneira, devemos proceder conforme o seu dizer? Caso não, fala tu. E o Sai disse a Absalão, o conselho que Aitofel deu não é bom nesta hora, né? Ou seja, Deus já estava preparando tudo, né? Já estava no controle de tudo. Portanto, eu aconselho que todo o Israel se reúna a ti, desde Dan até Berseba, como a eira que está junto ao mar em multidão, e que tu saias pessoalmente em batalha. E Absalão e todos os homens de Israel disseram, o conselho de Usai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel, porque o Senhor ordenou a derrota do bom conselho de Aitofel, com o intento de que o Senhor pudesse trazer o mal a Absalão. Olha só, meus amados, a sentença de Deus já tinha sido decretada aqui na vida de Absalão, né? Absalão infla o seu ego, né? Quando Sai fala que ele tem que ir na batalha, né? Ir à frente. Então, ele aceita, né? Por providência de Deus, o conselho de Usai, e ele vai para a peleja, né? Ele junta ali todas as tribos de Israel e sai para pelejar contra o pai. E aqui Davi é avisado, né? Para que ele fuja, para que o filho não lhe encontre. Então Davi se levanta e todo o povo que estava com ele, eles atravessam o Jordão pela luz da manhã. Não faltava ali nenhum deles que não houvesse atravessado o Jordão. E quando Aitofel viu que o seu conselho não fora seguido, ele selou seu jumento, se levantou e o levou para a sua casa, para a sua cidade, e pôs a sua casa em ordem, e se enforcou, e morreu, e foi enterrado no sepulcro do seu pai. Olha só. Quando Aitofel percebeu que o seu conselho não tinha sido ouvido, e por conhecer o rei Davi, saber que o rei Davi, além de ser um rei experiente, estrategista na guerra, ele entendeu que ele já tinha sido derrotado ali quando o seu conselho não foi ouvido. Ele tinha certeza que Deus ia restituir o reino para Davi e ele ia ser sentenciado como traidor do reino. Então ele vai lá, ele coloca a casa dele em ordem e tira a própria vida. Na sequência, o rei ordena a Joabe e a Abiatai e a Itai, dizendo, tratai gentilmente os moços por minha causa, igualmente com Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu a todos os capitães ordem acerca de Absalão. Assim o povo saiu para o campo contra Israel, e a batalha foi no bosque de Efraim. Amados, estamos caminhando para o desfecho dessa história. Aqui Davi divide, né, o seu exército em três grupos, né? E eles saem para batalhar contra os homens, né, de Absalão.
E na sequência fala assim, onde o povo de Israel foi morto diante dos servos de Davi. E ali houve um grande massacre naquele dia de 23.000 homens. Porque a batalha foi dali espalhada sobre a face de todo o país, e o bosque devorou mais pessoas naquele dia do que devorou a espada. E Absalão encontrou os servos de Davi. E Absalão montou em uma mula, e uma mula seguiu por baixo dos ramos espessos de um grande carvalho. E a sua cabeça ficou presa no carvalho, e ele ficou pendurado dentre o céu e a terra, e a mula que estava debaixo dele foi. E um certo homem viu isto e contou a Joabe e disse: Eis que vi Absalão pendurado em um carvalho. E Joabe disse ao homem que lhe contou: E eis que tu viste, porque não feriste ali, trazendo-lhes abaixo? E eu teria te dado 10 shequels de prata e um cinto. E o homem disse a Joabe: Mesmo que eu recebesse 1.000 shequels de prata em minha mão, nem assim estenderia a minha mão contra o filho do rei. Porque ouvimos quando o rei ordenou a ti, a Abissai e a Itai, dizendo: Acautelai-vos para que ninguém toque no jovem Absalão. Do contrário, eu teria operado falsidade contra a minha própria vida, porque não há questões ocultas do rei, e tu sabes, e terias tu lançado contra mim. Então disse Joabe: Não posso esperar mais aqui contigo. E ele tomou 3 dardos em sua mão e atravessou com eles o coração de Absalão, enquanto ele estava ainda vivo no meio do carvalho. E 10 moços que carregavam a armadura de Joabe se posicionaram em volta e feriram Absalão e o mataram. Queridos, olha que coisa triste, né? Absalão foi morto, né? Foi morto por Joabe. E ele foi enredado, né, traído pelo próprio cabelo, né, a própria vaidade dele, né, o cabelo nós aprendemos aqui nessa semana, né, que ele tinha o cabelo muito grande, ele era bonito e vaidoso, e ele fica pendurado pelos cabelos, e aqui termina o desfecho de Absalão, né. Absalão é ferido e morto, né? O próprio pai dá ordens para que ninguém faça mal contra ele, mas Deus já tinha dado a sentença, né? Para Absalão, e ele acaba morrendo, né? Dessa forma aqui, ó, pendurado pelos cabelos, né? Vítima do seu orgulho, da soberba, né? E ele acaba sendo morto. E amanhã a gente vai finalizar, né, essa história, fechar essa história, falando um pouco do sentimento de Davi em relação ao ocorrido da morte do seu filho, né? E amados, mais uma vez eu trago aqui essa reflexão para todos nós, né? Nós estamos vendo o desfecho, a consequência de um pecado, da falta de perdão, né? Da falta de perdão, da falta de amor, da falta de compaixão, né? Da negligência de um pai, e as consequências que chegam, né, na vida de todo aquele que não vigia, que não corrige os seus atos, que vive a vida, né, como se nada fosse acontecer. Quando nós postergamos, né, aquilo que nós deveríamos resolver, nós vamos deixando, e de repente chega nessas proporções, né? Porque o pecado, meus amados, ele gera morte, né? O pecado gera morte, e essa morte, muitas das vezes, ela não é uma morte, né, instantânea, né? Cada dia vamos morrendo um pouco, cada dia vamos morrendo um pouco, né? Afundados nessa lama, nesse charco de lodo que é o pecado, né? Um poço sem fundo, né? Um abismo que cada dia vai chamando outro abismo, né? E que nós possamos tirar lições dessa história de Absalão, da história de Davi, não guardando no nosso coração mágoa, rancor, ódio, mas a própria palavra do Senhor fala que nós devemos dever apenas o amor, né? Se tivermos que devemos alguma coisa para alguém, que seja o amor, né?
Então vamos perdoar, porque o melhor caminho é o do amor, né? É amar. Porque quando nós amamos, Deus é a fonte do amor, e aquele que está ligado a Deus, que é a fonte, ele ama e ele perdoa, né? Então vamos amar, vamos perdoar, vamos nos entregar, né, a Deus de coração, né? Amando e perdoando, né? Não permitindo que o perdão, a falta de perdão, gere em nós pecado para a morte, tá bom, queridos? Vamos meditar hoje nessa palavra, viu? Vamos meditar hoje. Se você tiver que liberar perdão para alguém, libere esse perdão hoje. Libere esse perdão e seja curado em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar agora. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, porque mais uma vez nós tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho da Tua palavra, Senhor Deus, nessa história triste que foi a história de Absalão, mas que Tu nos dá, Senhor, através dessa história, Senhor Deus, a chance, a possibilidade de fazermos diferente, Senhor Deus, de não guardarmos ódio, nem de guardarmos rancor, Senhor Deus, mas de trazer no nosso coração, Pai, somente amor, Senhor Deus, que possamos amar, que possamos liberar perdão, Senhor, para todo aquele que precisa, porque nós também necessitamos todo dia do Teu perdão, Pai. E as Tuas misericórdias, Pai, elas nos alcançam, Pai, que também possamos liberar esse perdão para todos que precisam, Pai. Eu entrego a família de cada um destes que está me ouvindo nas Tuas mãos, Senhor Deus. Se há, Pai, no meio destes Teus filhos, alguém que precisa, Pai, liberar perdão ou pedir perdão, Senhor Deus, que o Teu santo e bom Espírito toque, Pai, nessas vidas, Senhor Deus, trazendo, Pai, a coragem que essa pessoa precisa, Pai, para pedir perdão, Senhor Deus, para que a vida dela seja liberta, Pai, e ela possa usufruir das Tuas bênçãos, Senhor Deus, aqui na terra, Pai. Nos guarda, Senhor Deus, nos liberta, Senhor, de nós mesmos, Pai, da nossa natureza caída e pecaminosa, Senhor. Nos dá força, Senhor, para vencer cada dia na Tua presença, Pai. Seja com cada um de nós, Senhor, nos abençoe e nos guarda em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores, fiquem todos com Deus. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu peço para você que se inscreva, deixa aqui o seu joinha, o seu comentário. Vamos propagar a palavra do Senhor para que mais pessoas recebam deste alimento, tá bom? Se você também deseja uma oração, quer pedir por algo específico, deixa aqui no comentário o pedido de oração que eu irei orar por você com muito prazer, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo devocional.